Hoje é um dia decisivo para o PDT, partido que está na base aliada do governador André Putinelli e está rachado. O diretório regional está sob intervenção. O presidente, deputado Ari Rigo, foi destituído e no seu lugar foi nomeado João Leite Schmidt. Ginê César, bom dia. Será que essa debandada de deputados vai mesmo se confirmar? Bom dia, Lucimara. Olha, tem gente fazendo aposta já. Essa era, pelo menos, a predisposição de alguns parlamentares que eu conversei na semana passada. Mas política é assim, né, Lucimara? É a arte de negociar, de conversar, de tentar um acordo. Bem, hoje deve ter alguma definição. E buscar acordos é a alternativa de todos. Todos sabem também o que significa abandonar uma sigla, faltando pouco mais de um ano para as eleições. Será que o novo partido vai oferecer, além da vaga, condições para disputar uma eleição? Pois é, a pergunta que fica. É claro que dentro do partido existem nomes que, por conta dos desgastes, não têm nem apoio e nem ambiente para permanecer. Há quem aposte que 2 dos 4 deputados, 2 podem sair. Mas decisão mesmo pode nem sair hoje. É que o prazo para a filiação daqueles que querem disputar uma eleição termina no sábado. Até lá, todos os políticos que vão disputar as eleições de outubro do ano que vem terão de estar filiados a alguma sigla. Eu conversei com o deputado Onevan de Matos, do PDT. Ele não quis admitir nada, nem adiantar. Disse apenas que vai conversar com os colegas de partido ainda hoje. E é bom lembrar que a saída do deputado Márcio Fernandes, do PSDB, também já é dada como praticamente certa. Hoje, ele ficou de se manifestar sobre isso. Mas, Lucimar, é bom lembrar que na política tudo é possível, né? A gente não tem ainda como precisar o que vai acontecer. Hoje deve ter muitas definições. E com relação à agenda dos deputados, para hoje, tem alguma votação importante? Bem, hoje nada de especial. É a primeira sessão da semana, né? E a Assembleia não informou ainda qual será a ordem do dia, ou seja, os projetos que serão analisados e votados. A semana promete, sim, ser bem atípica na Assembleia. Pelo cronograma, começa amanhã, em Dourados, a série de 14 audiências públicas para discutir o zoneamento econômico e ecológico do Estado, aquele polêmico em relação ao projeto do governo federal. E dependendo do número de parlamentares que resolver acompanhar essas discussões, as sessões no plenário vão ficar muito mais tranquilas do que o de costume. E durante a semana estão previstos também outros eventos. Hoje à noite, por exemplo, começa o Fórum Nacional para Monitoramento e Resolução de Conflitos Fundiários. A palestra de abertura será do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. O fórum segue até quinta-feira no Centro de Convenções Rubem Gil de Camilo, em Campo Grande. É um tema que tem tudo a ver com Mato Grosso do Sul. Muito, um tema complicado, né? E polêmico. Essa discussão é muito polêmica. E sobre esse assunto nós vamos conversar então com o desembargador Sérgio Fernandes Martins. Nessa câmera aqui, o Fórum Nacional foi criado há 4 meses para ajudar no andamento de processos judiciais relacionados ao tema e assim prevenir possíveis conflitos. Nesses 4 meses de estudo, desembargador, o que tem sido discutido, quem tem sido ouvido nesse fórum? Bom dia. Bom dia, Lucimar, bom dia, Ginê, bom dia a todos. O fórum foi, como você disse, implantado em maio deste ano e houve um seminário de implantação do Fórum Nacional Fundiário. E nesse seminário se tirou, então, uma deliberação no sentido de se fazer encontros anuais e o primeiro encontro está sendo realizado exatamente, está sendo aberto hoje em Mato Grosso do Sul. E isso é importante, como foi afirmado, porque o Estado tem muito a contribuir com relação a sugestões, a propostas de resoluções e de monitoramento desses conflitos fundiários. Então, a atuação do Fórum, ela tem se pautado, sobretudo, hoje em dia, sobre as questões de demarcação de terra e também de registros de títulos de propriedade na região do Pará, que é uma região de Marabá e Altamira, que é uma região bastante conflituosa, inclusive com deslocamento do comitê executivo, do qual eu faço parte, para aquela região, uma vez que lá, por exemplo, foram localizados mais de 5 milhões de títulos registrados em cartórios de terras que não existem. Então é preciso tomar uma providência com relação a isso, e essa, por exemplo, é uma das atuações já concretas nesses 4 meses do Fórum Fundiário. Agora, desse fórum pode sair aí diretrizes que ajudem a justiça a definir regras. Temos o exemplo lá da região norte do país, para outras regiões do país? Sem dúvida. O objetivo do ministro Gilmar Mendes, que é o presidente supremo e do Conselho Nacional de Justiça, quando idealizou este Fórum Fundiário, que é um fórum permanente no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, é de dar concretude às propostas que forem sendo discutidas ao longo
ao longo desses encontros e das reuniões permanentes desse fórum, através do seu comitê executivo. Então, nós acreditamos que aqui, até pela confirmação de presença de inúmeras personalidades e palestrantes do Brasil todo, além de especialistas, nós teremos, sem dúvida, boas ideias, boas sugestões que não só evitem os conflitos, como também auxiliem o judiciário na resolução e na pacificação fundiária, urbana e rural. Desembargador, eu vou pedir para o senhor acompanhar com a gente, então, a próxima reportagem, uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, define pela primeira vez parâmetros que os produtores acreditam que podem ser seguidos em outras decisões sobre disputa de terras indígenas. O STF definiu o marco temporal, a partir de quando a terra indígena será considerada área tradicionalmente ocupada. A data fixada pelo STF é de 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal do Brasil. No Mato Grosso do Sul, praticamente torna-se inviável o processo demarcatório do ponto de vista das decisões finais que serão proferidas, porque no estado de Mato Grosso do Sul, todos os produtores rurais têm títulos de propriedade há muito mais tempo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal também decidiram que as reservas indígenas já demarcadas ou em fase final de processo demarcatório não podem ser ampliadas no futuro e deram aos fazendeiros o direito ao contraditório. Os estudos antropológicos terão de ser feitos pela FUNAI e também por técnicos contratados pelas partes envolvidas. Essa decisão do STF não é vinculante, não significa que todos os juízes federais vão ter de seguir o que pensam os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas serve como um direcionamento. Os juízes que estiverem julgando qualquer questão, qualquer processo envolvendo índios e não índios, podem sim ter o mesmo entendimento. Para o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária, o entendimento dos ministros do STF veio para acalmar os ânimos. Isso traz uma segurança jurídica, dá para que a gente possa discutir na justiça, dentro da legalidade, o nosso direito de propriedade. Desembargador, o senhor acredita que com essa decisão do STF lá de Roraima, é possível que isso seja aplicado aqui também em Mato Grosso do Sul, seja possível diminuir as tensões aí, essas discussões em relação a grande parte dessas terras? Sem dúvida, o Supremo Tribunal Federal tem feito isso em vários setores da vida nacional, inclusive na questão do feto anencefálico, que recentemente foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Neste caso específico de demarcação de terras indígenas, o Supremo tomou uma posição que vai balizar, não só em Mato Grosso do Sul, mas em todos os lugares que houver esse tipo de conflito. E essa decisão foi muito clara no sentido de demarcar a questão das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. A questão básica era essa discussão sobre o artigo 20, inciso 11 da Constituição Federal, acumulado com o artigo 231 e os seus parágrafos, no sentido de definir o que é terra tradicionalmente ocupada pelos indígenas. E com a definição de que as terras tradicionalmente ocupadas passam a valer a partir da Constituição de 5 de outubro de 1988, quem tem título de propriedade de terras anteriormente a isso, passam a ter direito, se for o caso, se a terra realmente for desapropriada, a ter direito, no mínimo, à indenização justa pela sua propriedade. Desembargador, vamos colocar aqui um exemplo. Quem tem os títulos, né, ou a documentação das terras antes desse período de 88, essas terras, mesmo com toda essa documentação, ela pode ser questionada, pode ser desapropriada ou não mais? Sim, as terras podem ser objeto de interesse de assentamento, de novamente ser destinada à ocupação dos indígenas. Ocorre que o que vai se discutir a partir de então é se tem que ser indenizada a terra nua ou não. E nesse caso, me parece que a decisão... Essas matérias, eu preciso dizer, são muito mais afetas à Justiça Federal do que à Justiça Estadual, que é quem tem a obrigação e a competência para julgar esses temas. Mas, evidentemente, que interpretando a decisão do Supremo, com certeza a discussão vai passar para quem possui título regular antes de 5 de outubro de 88, vai passar a ser apenas a respeito de se deve ou não deve ser indenizada as terras nuas. Bem, falando sobre o encontro, a abertura será hoje às 8 horas da noite no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, a entrada de graça. A inscrição pode ser feita pela internet e lá também a gente tem mais informações no nosso portal.